Hoje eu quero falar com você que é paciente renal crônico em diálise ou em conservador, que está aguardando um transplante renal, está naquela expectativa, mas que não tem muita ideia de como funciona esse processo. Transplante é um assunto muito amplo, dá para falar um monte de coisa que não vai caber nesse vídeo, mas aqui eu separei 6 pontos que eu acho fundamentais para você já saber no dia que te chamar eventualmente para transplantar. Então eu peço para que você fique nesse vídeo até o final para eu contar tudo isso hoje para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui é que o transplante renal ele não é uma cura da insuficiência renal, mas ele é um tipo de tratamento. Isso mesmo, é um tratamento que começa com a cirurgia do transplante, que é o enxerto de um rim de uma outra pessoa, viva ou falecida, no receptor, que é a pessoa que vai ser transplantada, e esse transplante é feito por um cirurgião, que pode ser urologista ou cirurgião vascular. O nefrologista não opera, mas é o médico que vai acompanhar o transplante e nos próximos 5, 10, 15, 20, 25 anos, o tempo que durar o transplante, você vai precisar fazer um acompanhamento médico regular. Então, por essa questão, não é uma cura, é um tratamento. A parte mais importante desse tratamento é a medicação imunossupressora, porque o transplantado pode ter rejeições, então o medicamento, aliás, os medicamentos imunossupressores são aqueles que vão evitar essas rejeições. E aí, o ponto fundamental que você deve ter em mente é que a vida do seu órgão, do seu rim transplantado, vai depender desses medicamentos e do uso correto, regular, criterioso, rigoroso. É um tratamento mesmo assim quase que autoritário. A equipe vai te dar ali um caderninho para você marcar os horários, para você tomar ali em cima da risca, não perdendo nenhum comprimido. Isso é muito importante porque se você não tomar corretamente a medicação, você vai perder o transplante. Eu tenho exemplos até na minha carreira, paciente que perdeu o rim que a mãe havia doado, ela não teve uma avaliação psicológica adequada na época e ela, por transtornos psiquiátricos, acabou parando de tomar a medicação e perdeu o rim da mãe. Então é muito importante que você que vai fazer um transplante tenha consciência que você deve se tratar da forma mais rigorosa possível e impossível. Você tem que fazer tudo para não perder esse órgão. O grande beneficiado, por outro lado, desse rigor todo, dessa coisa quase autoritária, é você mesmo. Você é o beneficiado porque você vai ter o seu rim durando por mais tempo, sem complicações, sem intervenções. E além disso, o transplante renal, ele aumenta a qualidade de vida e ele prolonga a vida do transplantado quando comparado com o paciente que faz diálise. O segundo ponto é o risco de infecções. Isso faz parte do transplante porque o tratamento imunossupressor diminui a imunidade do paciente, então as infecções podem ser mais frequentes. No começo do transplante, você tem um risco maior de infecções oportunistas, como citomegalovírus, que pode dar um quadro bem grave, poliomavírus, alguns agentes oportunistas como fungos, algumas bactérias multiresistentes, lembrando que o paciente ainda está no hospital, então pode até ser uma infecção hospitalar, uma bactéria mais difícil de tratar, mas conforme o tempo passa, depois desses primeiros 6 meses de transplante, as infecções elas tendem a ser menos frequentes, menos graves, menos resistentes, muito parecidas com aquelas infecções que ocorrem com a população geral. Eu mesmo já atendi paciente aí, mulher com 5 anos de transplante, que apresentou uma infecção urinária por aquela boa e velha Escherichia coli, que responde a qualquer antibiótico ali da farmácia, enfim, são as infecções mais comuns depois com o passar do tempo. A terceira questão é que rejeição não é sinônimo de perda do órgão. Muita gente fala, ai, rejeição, perdeu o rim. Gente, não é exatamente isso. Existem 3 tipos de rejeição.
Uma delas se chama hiperaguda ou humoral, que ela é mediada por anticorpos, é um tipo de rejeição muito rara, que assim que você coloca o rim no paciente, o sistema imunológico já ataca aquele rim enxertado, levando a uma necrose, a uma perda grave, rápida daquele transplante, sendo até necessária a retirada do órgão. O paciente perde no mesmo dia o órgão, mas acalmem-se, esse é um fenômeno extremamente raro. O tipo mais comum de rejeição é a chamada rejeição celular aguda. É um tipo de rejeição que ocorre de uma forma relacionada ali à própria imunossupressão, o paciente ainda está adaptando a dose dessa medicação, geralmente ocorre no começo do transplante, pode ser nos primeiros dias. Alguns pacientes têm rejeições mais tardias por questões aí que nem sempre dá para se explicar, algumas vezes por conta de má adesão ao tratamento, ou seja, o paciente esqueceu de tomar o remédio, né? Não tomou direito, aquela coisa pode ter uma rejeição aguda celular, mas é importante eu dizer que essa rejeição ela tem tratamento e ela não representa a perda do órgão. O paciente transplantado pode ter várias rejeições ao longo da sua vida como transplantado. Elas não são bem-vindas porque cada rejeição é como se fosse num paciente que não é transplantado, seria aquela injúria renal aguda, e cada vez que você tem uma injúria renal aguda, isso vai danificando o seu rim. No transplantado, essa rejeição aguda celular, ela vai provocando ali um dano com o passar do tempo. Então, quanto mais rejeições, você vai ter aumento da creatinina, a creatinina baixa, mas ela nunca mais vai voltar a ser como ela era no começo do transplante, mas ela volta a ser mais baixa, depois ela sobe, se tiver outra rejeição, aí ela vai baixar um pouco, mas não vai voltar ao que era antes, e quanto mais rejeições, isso vai levando, claro, ao longo do tempo, a uma perda do órgão. E aí nós temos então o terceiro tipo de rejeição, que é a chamada crônica, não é um termo muito correto, a gente chama de nefropatia crônica do enxerto, que pode estar relacionada a essas rejeições agudas, mas outros fatores como aterosclerose, hipertensão, diabetes, medicação nefrotóxica, alguns pacientes precisam tomar doses mais altas de imunossupressores e alguns deles, como a ciclosporina e o tacrolimus, podem ser nefrotóxicos em doses mais altas ao longo do tempo. Enfim, são vários fatores que acabam por levar à perda do órgão. O quarto ponto, que aliás é uma curiosidade, o transplantado renal geralmente fica com 3 rins. Pô, mas por que isso? Porque não se indica a retirada dos rins nativos, que são aqueles rins que você nasceu. Os rins originais do paciente não são tirados, salvo algumas exceções, como a doença renal policística, porque o rim fica muito grande ali dentro da cavidade abdominal, e às vezes é necessária a cirurgia para retirar um ou até os 2 rins para o transplante caber dentro da barriga do paciente. Outra situação onde se faz nefrectomia é quando aquele rim, falando o português claro, está meio bichado, ali tem uma infecção, tem abscesso, pus, catéter, aqueles duplos J's, pacientes que têm pedras de repetição, ou seja, aquele rim que pode se tornar um foco infeccioso num paciente transplantado que tem risco maior de infecção. Então, se aquele rim ali tá zoadão, a gente manda fazer uma nefrectomia e se livra daquele rim. O quinto ponto importante é que o rim transplantado ele não é colocado na posição original dos rins nativos. Tem gente que acha que o transplante é tirar um rim e colocar o outro no lugar. Não é nada disso, você vai ficar com aqueles 2 do jeito que eu falei, mas o terceiro rim ele não é colocado ali naquela posição original, ali na frente da costela, ali nas profundezas do abdômen do paciente, porque é uma região de difícil acesso. O rim ele tem o ureter, que é um canal longo, mas que no caso do transplante ele pode não alcançar a bexiga. Então, por conta disso, o mais fácil é você colocar o rim na fossa ilíaca, porque ali é uma região baixa do abdômen, onde já passam vasos sanguíneos importantes, como a artéria ilíaca, a veia ilíaca, e essa região fica do ladinho da bexiga. Então, o rim transplantado ele vai ficar do ladinho da bexiga. Então, o cirurgião vai
conectar a artéria renal na artéria ilíaca, a veia renal na veia ilíaca e o ureter ali curtinho, né, do ladinho da bexiga, tecnicamente fácil e, além de tudo, é uma região estratégica para se tratar complicações, o que seria muito difícil com o rim naquela posição original. Além de tudo, é uma região superficial, o rim ele não fica numa região profunda, o rim fica a poucos centímetros ali da pele do paciente. E também, mais uma questão que eu lembrei, para fazer a biópsia renal, também a agulha vai entrar bem pouquinho ali, só para tirar aquele fragmento quando for necessário. E finalmente a informação de número 6, o paciente transplantado deve saber que o transplante, infelizmente, ele não dura para sempre. Aliás, na vida nada dura para sempre. Esse rim ele pode durar muitos anos, conforme a compatibilidade do paciente. Então, no caso de um doador vivo, com uma alta compatibilidade, o transplante pode durar 20, 25 anos. Já vi paciente com mais de 25 anos de transplante. Quando a compatibilidade é menor, como no doador falecido, em média o rim vai durar 15 anos, podendo chegar até 20. Eu mesmo cheguei a ver um transplantado de doador falecido com 25 anos, mas ele deu muita sorte de ter um doador falecido muito parecido geneticamente com ele, mas em média aí 15 anos. E lembrar também das exceções, como as doenças recorrentes. Aquela doença que levou um paciente para diálise, ela pode voltar no rim transplantado. O maior exemplo de todos é a GESF, glomeruloesclerose segmentar e focal, que ela pode recorrer em média em 30% dos pacientes, levando à perda do enxerto em média de 2 a 3 anos. E aqui eu puxo um gancho para a missão do nosso canal Nefrologista, com o foco na prevenção. Eu também me preocupo com a prevenção do rim transplantado. E como é que você pode prevenir doenças no rim transplantado? Uma delas é sabendo qual é a doença que afetou o seu rim nativo. Então, principalmente você que está em tratamento conservador, em fase inicial, intermediária ou mesmo numa fase mais avançada, converse bastante com o seu nefrologista, procure ao máximo saber quais foram os fatores que te levaram a ficar renal crônico. Se for possível e houver indicação, faça uma biópsia renal. Se você não está satisfeito com as informações do seu nefrologista, peça uma segunda opinião para outro nefrologista, mas é muito importante você saber qual é a sua doença renal crônica, a sua causa da doença, porque isso pode ser uma informação muito importante que pode salvar no futuro o seu transplante. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. O assunto não termina aqui, porque transplante tem muita coisa para se falar. E para você ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações e não se esqueça daquele like. Eu volto em breve com um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço.